Para estudos, é um estudo muito interessante, um estudo do capítulo 6 do livro Lar Adventista. Deixa eu colocar para vocês aqui. Quem não tem esse livro, aconselho para que você possa ter esse livro na sua casa. Você pode estar comprando esse livro, né? Muito bom. É meio grossinho, ó, mas os capítulos são bem curtinhos, cada capítulo, né? Então ele é maravilhoso esse livro. É muito maravilhoso. Povo de Deus, e o tema de hoje, do capítulo 6 do livro Lar Adventista, é a grande decisão. E do que se trata essa grande decisão? A grande decisão, irmão, se trata disso aqui, ó, do casamento, uma instituição divina que Deus tem o prazer em abençoar. Mas é uma grande decisão. Então, muitos de vocês que estão participando da live já estão casados, né? Já foram casados, já estão casados. E a mensagem de hoje, ela é uma mensagem para nos ajudar nesta grande e maravilhosa decisão. É uma decisão, irmãos, que ela tem a ver com a vida eterna também. Você vai entender isso no estudo de hoje. Um casamento feliz ou infeliz? É a primeira pergunta e subtítulo desse livro hoje. Aqui vai dizer o seguinte, ó: caso aqueles irmãos que pensam em casar-se não queiram fazer amargas, infelizes reflexões depois do casamento, precisam torná-lo objeto de considerações sérias, atentas agora. Dado precipitadamente, esse passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, se torna uma maldição. Eita, que texto forte, irmãos. Percebeu? Aqui está falando que quando você pensar em casar, irmãos, não se precipite neste passo. E por quê? Porque se você casar, irmãos, e você não analisou todos os pontos antes do casamento, isso pode ser um problema para a sua vida e pode trazer coisas amargas, infelizes reflexões. E isso, irmãos, precisa ser tomado em consideração e levado muito a sério. Que você possa se atentar aos conselhos que nós vamos ouvir hoje, que é da palavra de Deus, desse material do Espírito de Profecia, né? Então diz assim, ó: dado precipitadamente o casamento, é um passo, irmãos, um dos passos mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e de moças. A vida, ao invés de se tornar uma bênção, se torna um fardo. E isso, irmãos, ao invés de ser uma bênção, se torna uma maldição. Pastor, quer dizer que o casamento pode se tornar uma maldição? Você vai perceber no estudo de hoje que se você se precipitar, que se você, nessa hora da decisão, não entender direitinho quais são os conselhos divinos, exatamente isso pode acontecer na tua casa. Aqui diz, ó: pessoa alguma, irmãos, pode, com mais eficácia, estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pungente e fardo do que seu marido. Olha que forte essa mensagem. E ninguém pode fazer a centésima parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas como a sua própria esposa. É da hora de seu enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou seu fracasso nesta vida e suas esperanças de existência futura. Percebeu? A necessidade de você entender os conselhos bíblicos na hora do enlace matrimonial, porque você pode estar datando ou seu êxito ou seu fracasso nesta vida, e até as suas esperanças na vida futura podem ser arruinadas se você não saber escolher direitinho com quem você vai casar. Aqui diz que o esposo ou a esposa pode tornar a tua vida tão pesada, e é o que ou seja, ela vai dizer aqui o seguinte, ó: é a pessoa que mais pode fazer com que a sua vida se torne pungente e fardo, é o seu marido. E a pessoa que pode fazer com que as esperanças e aspirações de um homem vá para o brejo e paralisar as energias e arruinar a influência é a esposa. Então saiba escolher direitinho para que você não tenha problemas futuros. Sem pressa, irmãos. Quando você for casar, escolha sem pressa com quem você vai casar. Esse conselho aqui, ele é muito importante, né, para nós, claro, mas para aquelas pessoas que ainda estão pensando em casar,
né? E agora, aqueles que já casaram, estão passando por problemas no casamento, eu tenho certeza absoluta que os conselhos dessa manhã você vai analisar e você vai dizer: realmente eu caí nisso daí. Realmente eu não dei atenção para esse detalhe. Por isso que eu estou passando por isso, passando por aquilo. Então, sem pressa. O que significa isso aqui, ó? Poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita felicidade, mas eles se conhecem pelo menos um pouco das frustrações de homens e mulheres ligados pelos votos matrimoniais em cadeias que eles não podem, não ousam quebrar. Não se surpreenderiam de eu escrever estas linhas, vai dizer aqui. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo difícil de carregar. Percebeu? Ou seja, muitos, quando tratam do casamento, acreditam: não, eu vou ter total felicidade. Mas se eles conhecessem pelo menos um pouco das frustrações que acontecem dentro do casamento, eles iam entender as razões de por que esses escritos foram escritos relacionados ao casamento. Então, o casamento, na maioria dos casos, ele é um jugo difícil de carregar. Então, quais são os conselhos? Milhares, irmãos, há que se acham casados, mas não têm afinidade. Muitos casais não têm afinidade. Os livros dos céus acham-se carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que jazem ocultos sobre o manto do matrimônio. Ou seja, muitos estão casados hoje, não têm afinidade, e acontece absurdo dentro do casamento, cobertos pelo manto do casamento, do matrimônio. Pessoas se aproveitando deste manto para fazer atrocidades dentro do lar. Acontece coisas absurdas dentro do lar. Por isso que eu desejo advertir os jovens que estão em idade de casar para que tenham menos pressa na escolha de um companheiro. Tenham menos pressa nessa escolha. Os que pensam em casar-se, irmãos, devem tomar em conta qual será o caráter e a influência do lar que eles vão fundar. Ao tornaram-se pais, é-lhes confiado um santo legado. Deles, irmãos, depende em grande medida o bem-estar dos filhos neste mundo e a sua felicidade no mundo por vir também. Eles determinam em grande extensão a imagem física e a moral que os pequeninos vão receber, que os filhos vão receber. E da qualidade do lar depende a condição da sociedade, irmãos. O peso da influência de cada família concorrerá para fazer subir ou descer o prato desta balança. Percebeu? Então, aqueles que pensam em casar, não sei se tem alguém que não é casado aqui ainda, cuidado, tome conta de como vai ser o seu casamento, a influência do seu lar, como você imagina que vai ser, né? Porque Deus está dando a você como é que eu posso dizer, é confiado a você um santo legado, né? E que são seus filhos. E em grande medida os bem-estar dos filhos neste mundo, a sua felicidade também nas coisas do porvir, determinam em grande extensão a imagem física e moral que os seus filhos vão ter através de você e de seu esposo. Fatores vitais na escolha. Quais são os fatores que devem ser vitais na escolha? Primeira, deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. Cuidar, irmãos, para que isso que agora vocês julgais ser ouro puro, não se vos demonstre metal vil. Ou seja, na hora de escolher, quando você olha aquela pessoa, né? E aqui também tem pessoas que ainda estão querendo casar, né? Então, quando você for escolher, olhe direitinho, analise com carinho, para que aquilo que você acha que é um ouro puro não se torne um metal vil, ou seja, um metal que não vale nada. As companhias profanas tendem a pôr obstáculos no caminho de seu relacionamento com Deus. E muitas almas, irmãos, são arruinadas por união infelizes. Querem negócios, quer no casamento, com os que não podem elevar ou enobrecer. Por causa das infelizes escolhas, irmãos, muitos estão sendo um obstáculo no caminho do marido ou da mulher. Né? Muitos maridos ou muitas esposas, eles não têm a mesma pretensão em buscar a Deus e aí fazem o quê? Ao invés de ajudar essa pessoa nos caminhos do Senhor, atrapalha. E esses casamentos têm arruinado muitas vezes uniões entre Deus e a pessoa e feito com que aquele casamento se torne ali um fracasso. Vai dizer assim, ó, pesai cada sentimento, irmãos, e observai todo desenvolvimento de caráter naquele a quem vocês estão pensando ligar o destino da vida de vocês. O passo que estáis prestes a dar é um dos mais importantes em nossa vida, e não deve ser dado precipitadamente, se bem que ameis, não ameis cegamente. Percebeu? Olha o cuidado que nós temos que ter na escolha do nosso cônjuge. Isso aqui você pode estar ensinando para os seus filhos, para as pessoas que você sabe que já tem idade aí para estar pensando em casar. Aqui diz: pese, irmãos, cada sentimento,
observar e tudo, o desenvolvimento de caráter naquele a quem você está pensando em se ligar, o destino da sua vida, em ligar o destino da sua vida, ou seja, se juntar para a vida toda. Este passo que está prestes a dar, alguém que ainda vai casar, é um dos mais importantes na nossa vida e não deve ser dado este passo precipitadamente. Se bem que você deve amar, que vai dizer, mas não ame cegamente, irmãos. Analise todos os detalhes. Por exemplo, considerai a ver se vossa vida conjugal seria feliz ou destituída de harmonia ou arruinada. Formular a pergunta, irmão. Sempre se pergunte. Você que ainda não é casado, né? Você que tem filhos que ainda vai casar, ajude os seus filhos nessas perguntas. Será que essa pessoa vai me ajudar na direção do céu? Essa pessoa que eu estou buscando para casar, será que essa pessoa ela vai me ajudar na direção do céu? Será que ela vai aumentar o meu amor para com Deus? Será que ela vai ampliar a minha esfera de utilidade nessa vida? Caso essas reflexões não apresentem motivos de recuo, então, irmãos, avance no temor de Deus, avance nesse casamento. Ficou claro para você isso daqui? Eu não sei se ficou claro, mas aqui diz: essa pessoa com quem eu vou me casar, ela vai me ajudar na direção do céu? Ela vai me ajudar a caminhar para lá? Porque eu sempre digo para vocês, eu vou repetir, irmãos, essa caminhada já não é fácil, é difícil. E a gente tem que estar empurrando as pessoas, se torna mais difícil ainda. Você concorda? É muito complicado quando você se alinha ou você se junta com uma pessoa que não quer saber nada de Deus. Nada de Deus. Então toma cuidado na hora de decidir por alguém que você vai casar. Será que ela vai aumentar, essa pessoa que você decidiu, vai aumentar o teu amor para com Deus, irmãos, ou vai diminuir? Vai ampliar a tua esfera de utilidade nesta vida? Vai fazer com que você se sinta mais feliz, mais motivado para buscar o Senhor? Eu já vi muitos casos contrários de pessoas que se precipitam na decisão de se casarem, e o que acontece? Acontece que depois a família, aquela mulher que tinha uma grande fé, começa a diminuir a fé dela. Por quê? Porque o marido não ajuda. Então tenha cuidado na hora de tomar essa decisão e faça uma reflexão sobre esses motivos. Se esses motivos você olhar e dizer assim, não, isso aqui está me recuando, isso aqui a pessoa não faz isso, então não avance. Mas se você perceber, não, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, realmente ele está me levando mais para próximo de Deus, então avance no temor do Senhor. Muitos homens e mulheres agiram ao entrar para a relação matrimonial como se a única questão que lhes cabia resolver fosse se amavam um ao outro ou não. Deve, entretanto, compreender, irmãos, que sobre eles repousa, na relação matrimonial, responsabilidade maior do que essa. De que responsabilidade, pastor? De apenas amar a pessoa que você está pensando em casar. Muitos só pensam no amor. Será que essa pessoa me ama ou não? Calma. Precisa compreender que repousa sobre você e na tua relação matrimonial responsabilidade maior do que apenas isso. Cumpre-se considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. Percebeu? Quando você pensa em se juntar em matrimônio, você tem que pensar também nos seus descendentes, nos seus filhos. Vão ter essas crianças saúde física, mental e moral de uma forma que seja abençoada por Deus? Pense nisso sempre. Possivelmente, eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que ainda não é casado, está pensando em casar, eu não tenho certeza absoluta, mas se você estiver pensando em casar, irmãos, analise com carinho todos esses conselhos que nós estamos trazendo aqui no dia de hoje. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita de molde a assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual, de sorte que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção aos semelhantes e uma honra ao Criador. Percebeu? Então, quando você for escolher o seu cônjuge, você que já escolheu, irmão, eu oro para que a sua escolha tenha sido a melhor de todas. Pastor, e não foi, o que é que eu faço agora? Agora, ore a Deus para que Deus dê sabedoria para você e para sua esposa, ou para sua esposa e para você, para que vocês sigam os conselhos divinos, para que os seus filhos sejam uma bênção aos semelhantes e sejam uma honra ao Criador, tanto você, sua família, como seus filhos também. Qualidades que devem ser buscadas numa esposa. Isso aqui vai ser falado para a esposa e para o esposo. Esse primeiro passo para a esposa. Quais são as qualidades, pastor? Você que é homem, que está pensando em casar, busque essas qualidades na esposa. Ó. Do Senhor vem a mulher prudente. Então, que a mulher seja prudente. O coração do seu marido está nela confiado. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 11 e 12. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha para o governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chama-os na bem-aventurada. Como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. O que consegue tal esposa, irmã, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? Quantos conselhos maravilhosos, né? Aqui diz que
como deve ser a mulher, ou como deve ser buscada, quais são as virtudes que uma mulher deve ter. A primeira, seja prudente, seja uma mulher de confiança, né, que o homem possa confiar, que lhe faz bem e não mal todos os dias, que abre a boca com sabedoria, que seja sábia, que a lei de fazer o bem esteja sempre na sua língua e no seu coração, que governe bem a sua casa, que não coma o pão da preguiça, não seja uma mulher preguiçosa, que levante seus filhos e possam chamá-la de bem-aventurada, de uma mulher feliz e não amarga, né? Que louva que o esposo louve dizendo, olha, muitos agiram virtuosa, mas a tua é toda superior, que o marido tenha prazer em falar bem da esposa, e que o que consegue tal esposa é que vai dizer, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Percebeu? Então, irmãos, essas são algumas das virtudes que os homens precisam buscar nas mulheres. Aqui vai dizer assim, ó, eis que algumas coisas que devem ser consideradas. Agora, presta atenção no que deve ser considerado quando vai buscar uma esposa. Trará aquela a quem desposais felicidade ao vosso lar? Será que a minha esposa, aquelas que eu estou pedindo em noivado, em casamento, vai trazer felicidade ao meu lar? Ela é econômica, irmãos? Ou há de ser de quando casada gastar não somente todos os seus rendimentos, mas todos os vossos, para satisfazer a vaidade e o amor da aparência? Percebeu? Olha um dos conselhos aqui, ó. A mulher que eu vou casar, ou que você vai casar, é econômica? Você que já é casado e a mulher que está assistindo aí, pensa, irmã, você está sendo econômica no seu lar? Se você não estiver sendo econômica, você não está sendo uma bênção para o seu casamento. Analise isso com muito carinho. São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela agora alguma coisa que possa depender? Sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamento de casamento, estas perguntas serão varridas para longe como de nenhuma importância. Estas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porquanto tem que ver com a vossa vida futura. Percebeu? Aqui está dizendo que, infelizmente, muitos, naquele afã de logo se resolver, de logo tomar a mulher, de logo levar para o quarto, levar para a cama, casar e se juntar, não dão muita atenção a isso daqui. E depois estão reclamando das esposas. Poxa, eu casei com uma mulher que não é econômica, não tem cuidado com a casa, não é sábia, fala demais, tem sido um peso para a minha vida. Infelizmente, isso acontece por causa das decisões precipitadas e da pressa na hora de casar-se. Aqui diz assim, ó: em vossa escolha de uma esposa, estudai-lhe o caráter. Será ela paciente e laboriosa? Ou deixará ela de cuidar de vossa mãe e de vosso pai, justamente ao tempo em que eles necessitam de um filho forte em que se apoiarem? Ou há de ela afastar esse filho do convívio deles, a fim de levar avante seus planos e servir a seu prazer, deixando o pai e a mãe, que em vez de ganharem uma filha afetuosa, perderam um filho? Irmão, isso aqui é muito forte. Eu já vi, irmãos, já vi mulheres que, ao invés de fazer com que o filho tenha mais amor pelos pais dele, faz com que ficam colocando situações para que o filho não tenha mais o prazer de estar perto dos pais. Eu já vi filhos, homens, que deixaram de falar com os pais por causa da esposa. Por causa da esposa. A esposa, em vez de ser uma bênção e de motivar ali o desejo do amor do pai para com os filhos, faz separar. Fica falando mal todo o tempo da mãe, do rapaz, da sogra. E assim vice-versa. Ao invés de trazer aquela tranquilidade, aquela paz, aquela alegria, fica sempre colocando picuinha. Isso aqui, irmão, tem que ser analisado, avaliado. Se você na hora de escolher uma mulher e você percebe que logo no início já está falando mal dos seus pais, irmãos, foi eles que te criaram. Se tem pessoas que querem o nosso bem, são nossos pais. Então, não é a pessoa certa para você casar. Ah, pastor, mas é muito linda, eu amo, ela é o meu sonho. Irmão, cuidado com isso, não se precipite, não. Ah, pastor, mas é o homem da minha vida, é o homem que eu decidi, foi meu primeiro namorado. Irmão, cuidado com isso também. É claro, Deus ele quer que você namore para você casar. Mas se você percebeu esses traços de caráter que vão atrapalhar a vida futura, tome cuidado. Ah, pastor, eu conheci ele na festa e eu conheci ele, era um homem adúltero, mas agora não vai ser. Ó, comece a analisar isso com carinho, porque normalmente, irmão, o que acontece é daí para pior. Se a pessoa não estiver buscando a Deus, focando no Senhor, teu casamento vai ser uma desgraça, infelizmente. Então, escolha com carinho com quem você vai casar. E você que já está casada, irmã, ou você que está casado, irmão, por favor, irmã, você que está casada, ouça aqui que eu vou falar para você. Seja um aporte entre o seu esposo e a família dele. Se você ama seu esposo, você sabe que ele veio de um cuidado, de um pai e de uma mãe. Então, não seja a pessoa que vai fazer essa separação entre o filho e os pais.
Não seja uma pessoa a trazer prejuízos emocionais para a mente do seu esposo. Da mesma forma, o esposo. Não faça isso com a sua esposa. Falando mal da sogra todo o tempo, botando a filha contra a mãe, botando a filha contra o pai. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá certo? Muitos casais, ao invés de estar fazendo a mãe ganhar mais uma filha quando se junta, a mulher, a esposa, faz a mãe ali, a sogra, perder mais um filho. Percebeu? Olha que forte isso daqui. Normalmente, quando você que é mãe, eu acho que tem muitas mães aqui que já têm filhos adultos, que já estão no ponto de se casar, você ora para que Deus coloque uma pessoa na vida do seu filho que possa se tornar uma filha sua, sim ou não? Você quer que se torne sua filha. E agora, quando você percebe que aquela mulher está fazendo planos para que, ao invés de você ganhar mais uma filha, você está perdendo o filho, porque ela está fazendo você se separar do seu filho. Olha o prejuízo que é isso. É um grande prejuízo, né? Qualidades a serem buscadas no marido, irmãos. E você, marido, está ouvindo isso daí? Preste atenção com carinho. Você que já está casado, preste atenção no carinho. Quais são as qualidades que Deus quer que você tenha? Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para se unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade? Ou terá de submeter seu juízo à consciência e ao domínio do marido sempre? Percebeu isso aqui, irmãos? Pense com carinho, irmão. Se aquela pessoa que você está querendo se juntar é digna, se essa pessoa, qual é o passado dela? É uma pessoa que tem tratado bem os pais? É uma pessoa que exprime um caráter nobre, elevado? Uma inclinação simples, emotiva, ou apenas uma inclinação simples e emotiva? Ele tem uns traços de caráter que vai te fazer feliz? Ele vai te trazer paz, alegria verdadeira, irmão? Ele vai conservar a tua individualidade, você vai ser feminina, você vai ser mulher, ou ele vai colocar carga sobre você, um jugo para apenas dominar você. Percebeu? Isso aqui é forte. Pastor, e como é que eu vou saber tudo isso? Por isso que existe o processo, irmão. Namoro para conhecimento, depois o noivado e depois o casamento. Nós cremos nisso, tá certo? Eu já vi muitas pessoas infelizes por não dar atenção a isso. Muitas pessoas infelizes. Esses dias eu vou mencionar a vocês, eu recebi uma informação que tinha uma pessoa que estava querendo deixar o marido para se casar com outra pessoa, abandonar o marido para buscar com outro, porque essa outra pessoa estava oferecendo muitas coisas. O problema é que o passado dessa outra pessoa que estava oferecendo, irmão, era um passado, eu vou falar assim, de negridão. A ex-esposa já tinha o abandonado porque era viciado era viciado em drogas, em bebidas. Ele não teve o cuidado com a sua própria família. Os filhos foram abandonados. Então o que aconteceu? Aconteceu que ele estava fazendo promessas e promessas para essa outra mulher, e essa mulher já estava meio que fantasiada querendo deixar o marido para ficar com esse. Ó, olha o problema. Muitos casos são assim, até mesmo de pessoas que não têm marido, ou seja, que estão começando um relacionamento. Se apaixona, às vezes, porque olha para a pessoa, é o que eu sonhei, a beleza dele é aquilo que eu estava sonhando, mas vai perceber, é uma pessoa bruta, indigna, corrupto, vive nas coisas erradas, está envolvido em coisa errada, não tem o respeito pelos pais. Então, mulher, presta bastante atenção nisso daqui. E você que é homem, que não tem essas características, comecem a ter, irmão. Seja digno. Trate bem a sua esposa. Traga felicidade para o seu lar, tá certo? E não fica aí todo tempo submetendo a sua esposa a juízo e consciência do domínio seu para ela. Entenda, irmãos, que existe ali a individualidade da mulher também. Trate bem a sua esposa. Aqui diz, ó, como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, a mulher. Ela foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma e os pensamentos e propósitos, irmãos? Serão conservados puros e santos a alma e pensamento e propósito? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. Isso aqui é forte, irmãos. Eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família, a família da minha esposa, que não muito tempo teve uma infeliz separação. O esposo dela a trocou por outra mulher. Só que depois ela foi conversar com a minha esposa e foi conversar um pouquinho como é que era o casamento dela. E ela vai dizer que o marido dela sentia prazer em causar dor nela. Dor
enquanto estavam casados. Você já percebeu isso? Já pensou nisso? A pergunta é: serão conservadas puros e santos o corpo e a alma dessa pessoa, os pensamentos e propósitos? E ela buscava a Deus todo tempo, estava na igreja, coitadinha, e o marido dela estava lá. Quando ela chegava, ele queria, ao invés de honrar a esposa, ele desonrava a esposa, fazendo coisas absurdas com ela. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, irmãos, que quer escapar às futuras misérias e tristezas, indague antes de entregar suas afeições. Pergunta: tem meu pretendente mãe? Quando, antes de casar, a mulher pergunta: seu marido tem mãe? Que espécie de caráter tem ela? Como é que é a mãe do teu marido? Reconhece ele as suas obrigações para com ela? É ele atencioso para com seus desejos e sua felicidade? Se ele não respeita nem honra a mãe, porventura, manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a sua esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar você, irmão? Será paciente com os seus erros ou crítico, despótico ou ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. Percebeu? Às vezes, você vai passar por cima de tudo isso, mas tem que fazer essas perguntas. Eu tenho uma filha de 15 anos, vai fazer 16. E nós estávamos num concílio pastoral, e obviamente a minha filha, ela já é uma jovenzinha, né? E aí aparece aqueles rapazes interessados. E aí o que acontece muitas vezes? Os próprios pais vêm para perto de mim, da minha esposa, para querer ali vender a ideia, né, de que o filho é uma benção e tal, para depois a gente ficar analisando e ela casar. Eu disse para ela que ela vai casar, vai namorar com 30 anos, casar com 60 e ter filho com 90. Falei para ela não. Esse é o meu desejo para ela, né? Claro que a gente ora para que nossos filhos casem bem, né, gente? E aí teve uma mulher que ela chegou perto da gente e ela é muito assim, extrovertida, fala demais e tal. E ela soltou a seguinte informação. Ela disse assim: filho meu não vai levar desaforo para casa quando ele estiver brigando com a esposa. Eu já disse para ele que se a esposa vier falar alto com ele, ele pode bater na cara dela. Ela dizia. Irmão, naquela hora eu olhei e essa mulher, era uma das que estavam querendo colocar o seu filho como pretendente da minha filha. Da minha filha. Quando eu olhei aquilo, eu digo: você tá maluca? Falei para minha esposa: olha a loucura. Você acha que eu vou querer que a minha filha case com um rapaz onde a mãe é louca? A pergunta é: qual é o caráter da mãe desse rapaz? Vai abençoar a tua filha ou o teu filho quando casar? Pensa isso com carinho, irmão. Sempre analise isso. Claro, a gente dá conselho para os mais novos, eles não querem ouvir muitas vezes, né? Mas é uma coisa que nós precisamos ter cuidado e ajudar eles também. Então, vocês reconheçam isso daqui e façam essas perguntas, tá bom? Aceitar apenas traços puros e varonis. Receba a jovem como companheiro vitalício tão somente ao que possua traços de caráter puros e varonis. Que seja diligente, honesto e tenha aspirações, que ame e tema a Deus. Evitai os que são irreverentes, irmãos. Evitai esses que são irreverentes. Evitai aquele que ama a ociosidade, que não gosta de trabalhar. Evitai o que for zombador das coisas sagradas. Esquivai-vos a companhia daquele que usa linguagem profana, ou é dado ao uso de um copo que seja de bebida alcoólica. Não escuteis as propostas de um homem que não tem percepção de sua responsabilidade para com Deus. Percebeu? Então, mulheres, quando for escolher, escolha com carinho isso aqui, ó. Evitai todos aqueles que não gostam de trabalhar, que são preguiçosos. Evitai o zombador das coisas sagradas. Você está ali querendo servir a Deus, o cara está zombando. Te esquivai das companhias daqueles que usam linguagem profana, que falam muito palavrão, que só fala besteira, que ofende você, que diminui, que te xinga de tudo, né? Ou é dado ao uso de um copo de vinho, de bebida, a pessoa que gosta de beber cachaça. Fuja disso, pelo amor de Deus, fuja disso. Se você quer ter um casamento feliz, fuja disso. Percebeu? Aqui são conselhos prévios para que depois nós não estejamos desesperados com o pós. Deus quer que você escolha bem, irmão. Não escuteis as propostas de um homem que não tem percepção da sua responsabilidade para com Deus. Não escuteis, não vá por aí. Seja todo passo em direção da aliança matrimonial caracterizado pela modéstia, simplicidade, sinceridade, fervente propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento, irmãos, ele afeta a vida futura, tanto neste mundo como a do vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Amém? Então preste atenção nisso daqui, te apega nisso daqui. Deus não vai aprovar planos quando você é um cristão. Desculpa, Deus só vai aprovar os planos quando você é cristão sincero e você entende
quais são os passos que você deve seguir. Muitos, infelizmente, casamentos estão sendo destruídos porque não deram atenção a esses passos. Infelizmente, não deram atenção a esses passos, tomaram decisões precipitadas. Pastor, mas no meu caso eu segui todos esses passos, e aí como é que funciona? Mesmo assim aconteceu o problema. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo num mundo de pecado onde o inimigo está aí para destruir as famílias. Então, se eu já não dando atenção, pode acontecer algo assim, eu pergunto, é importante ou não dar atenção a esses passos? É importantíssimo. Então, por favor, não se precipite, você que ainda não é casado. Você que já está casado, irmão, siga esses conselhos aqui, ó. Respeite sua esposa, mulher, respeite seu marido. Faça com que seu esposo sinta mais amor pelos pais deles. Ame os pais do seu esposo, marido, ame os pais da sua esposa. Respeite a individualidade da sua esposa. Trate bem a sua esposa. Ame, honre a Deus acima de todas as coisas. Seja o sacerdote da tua casa. Tenha prazer pelas coisas de Deus. Não seja zombador das coisas de Deus. Não faça isso. Não destrua aquilo que é tão sagrado aos olhos do Senhor. O casamento é algo sagrado para Deus. Eu oro, irmãos, para que você possa ter entendido a mensagem de hoje. O casamento, ele afeta a tua vida futura, tanto neste mundo como no mundo vindouro. O teu marido, a tua mulher, pode te elevar ao céu ou pode te diminuir e fazer com que você seja não elevado, mas levado para baixo. O nosso desejo é que todos os casais sejam abençoados. O meu desejo é que a sua vida matrimonial seja para a glória do Senhor nessa terra. Seja sábio, seja alguém que honra o laço matrimonial e não permita que o inimigo destrua a tua casa, a tua família, por simplesmente orgulho, por ser o dono da razão, e também porque não está seguindo os passos que Deus pede que você siga. Todo passo em direção da aliança matrimonial, que é caracterizado pela modéstia, simplicidade, sinceridade e fervente propósito de agradar a Deus e honrar a Deus, este passo agrada o coração do Senhor. Tá bom? E lembra, o cristão sincero nunca vai fazer planos que Deus não possa aprovar. Ah, pastor, eu orei e Deus mandou essa pessoa aqui que é alcoólatra. Não, irmão. Ah, sim, eu orei e Deus mandou essa pessoa que só vive zombando de Deus, mas eu vou transformar ela. Não, irmão. Não se precipite. Alguém que não tem prazer em servir ao Senhor, as leis do Senhor, não vai ter prazer em servir as leis do casamento. Em breve, você vai ter muitos prejuízos se você tomar essa decisão. E você que já tomou essa decisão, siga os conselhos da Bíblia. Que Deus te abençoe, querido. Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara ao teu coração. O apelo de hoje é: Senhor, obrigado por todos os conselhos que aqui foram dados. Que eu tenha sabedoria em meu matrimônio. Que o temor do Senhor seja algo presente em minha vida e decisões. E que meu lar seja abençoado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Nesse momento, feche seus olhos, nós iremos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais sobre o Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, como o Senhor tem interesse que nós tenhamos um casamento abençoado. O Senhor nos dá, Senhor Deus, formas, sinais, passos para seguirmos, para não nos precipitarmos. Infelizmente, Senhor Deus, devido à pressa, devido, Senhor Deus, ao desespero, muitos casais têm tido muitos problemas. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem poder para ensinar, educar, restaurar. Mas, infelizmente, muitos não querem ouvir a Tua palavra. Nesse mundo de pecado, nós estamos absortos em pecado, Senhor Deus, e a situação não é fácil. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que está ouvindo essas mensagens. Essas mensagens estão sendo pregadas tanto ao vivo aqui pelo live, mas também depois algumas estão assistindo pelo YouTube. Eu espero, Senhor Deus, que realmente essa mensagem de hoje tenha tocado os corações. Nos ajuda, Senhor Deus, a levar mais a sério o nosso matrimônio. E aqueles que ainda não casaram, Senhor Deus, que tomem as decisões acertadas, para que depois, Senhor Deus, não tenham problemas futuros. Dá-nos a tua paz, te pedimos, Senhor Deus, cuida das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Povo abençoado do Senhor, vou liberar os microfones de vocês. Eu oro para que você tenha entendido
toda a mensagem de hoje. Amém? Liga sua. Já está ligado o seu microfone, você pode habilitar aí. Eu queria que você abrisse sua câmera, aqueles que puderem, tá bom? Para a gente tirar aquela linda foto, aquele print especial. Você pode clicar aí, abrir sua câmera, tá? Tirar aquela linda foto no dia de hoje. Nós tivemos, para a glória do Senhor, 45 telefones conectados. Olha, Marlenice, que Deus te abençoe, Marlenice. Que alegria ter por aqui você. Eita, inveja, viu, Dani? Essa tua rede aí. Inveja santa, hein? Vamos lá, um, dois, três e. Primeira foto. Vamos para a segunda. Atenção. A segunda tem muitas câmeras ligadas, hein? Eu vou falar aqui os nomes para poder ver se você consegue ligar aí. Darlene, ó, a irmã Darlene, Gilvânia, Deusa, Fabiana, olha, irmã Edila, Deus abençoe, Márcia Glaura, Irazei, Rosinete, Antônio Santos, Gilvânia, Darlene, Lília. Se vocês puderem ligar as câmeras de vocês, vai ficar bem bonito, irmão. Quero ver o rostinho de vocês, o Rodrigo Guerreiro, a Ruth Correia, a Lidiane. Abre aí, Lidiane, tua câmera, vem te ver teu rosto. Vai ficar bem bonita a foto aqui. Se vocês puderem, tá, gente? Só se vocês puderem, fiquem à vontade. Vou dar um tempinho para vocês ligarem. Clica na tua tela e aí vai aparecer uma câmerazinha bem no cantinho esquerdo. Bom, vai ficar mais bonito aí se você fizer isso. Seu rostão lindo. Tá certo? Pronto, tá tudo certo. Vamos lá, tirar foto. Que legal. Povo de Deus, foi uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe você grandemente. Um excelente sábado. Busca o Senhor. Aproveite o sábado. Feliz sábado, pastor. Feliz Eu tô sábado, nessa. pastor. Eu tô num musical aqui desde 1 da madrugada. Deus abençoe Não consegui dormir. grandemente. Tá, meu Deus, Imac. Deus te abençoe, viu? Que dessa tranquilidade. Durma, mulher, descansa, mas depois a pressão não tá lá em cima. Com esse barulho. Ainda agora que eu consegui dormir. Oh, meu Deus, é complicado mesmo. Povo abençoado do Senhor, que alegria, viu? Foi uma alegria ter os Bom dia, pastor. Feliz sábado. sábado. Bom Sábado culto a a todos todos. vocês. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Feliz sábado. Tchau. Obrigado, Janda, Denilson, que Deus abençoe vocês. Que legal. Tchau, tchau, Giovânia.